Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Nosso entrevistado essa semana é o professor de História Contemporânea da UFRJ, Francisco Carlos Teixeira, ou Chico Teixeira. O Chico conhece história da República num nível de detalhe que acho que poucos estudiosos de história conhecem como ele. E ele conhece, em particular, história militar. A história do Exército, a participação do Exército. Ele é alguém que está em constante contato, até por já ter trabalhado desde o governo FH até o governo Dilma no Ministério da Defesa. Ele é alguém que está em constante contato e viu boa parte dos generais de hoje se formarem, chegarem a general. São pessoas com quem ele conversa cotidianamente, sem jamais ter, muito pelo contrário, perdido o contato com essa cultura, a percepção dessa cultura profundamente autoritária que vem do Exército Brasileiro. Bem, nós tivemos a tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro, nós tivemos, desde então, uma crise crescente entre o governo Lula e o alto comando do Exército, que culminou no último sábado com a demissão do comandante do Exército Brasileiro. E, gente, a partir daí, acaba quando? Esse ano aqui, 2023, faz 140 anos, completa 140 anos que a primeira crise militar, de militares tentando se meter no governo brasileiro, aconteceu. Isso não passa? Como é que é o processo? E como é que é a relação das Forças Armadas com o bolsonarismo? Porque as Forças Armadas e o bolsonarismo não são a mesma coisa. Mas é óbvio que existe um convívio, uma correlação, algum tipo de simbiose. Enfim, poucas pessoas acho que falariam e falam tão bem sobre esse assunto quanto Francisco Carlos Teixeira. Com vocês, Chico Teixeira. Chico, muito obrigado por ter aceito o convite para essa conversa aqui. Eu é que agradeço o convite de vocês. Vem cá, eu estava fazendo as contas. A questão militar está fazendo esse ano 140 anos que o tenente-coronel Sena Madureira decidiu peitar o Congresso Nacional na década final do Império. Desde então, Chico, a quantidade de vezes que militares acharam por bem chantagear, boicotar, atrapalhar, ficar passando recados. É uma quantidade imensa, para não falar da quantidade dos 7 golpes de Estado com o envolvimento de militares de alta patente que nós tivemos de 1889 para cá. Isso não acaba nunca, não? Olha, na verdade, a gente está assistindo um momento crucial, tá, da história da República e da história do Brasil. Tá? Lula, o governo Lula, ele tem tarefas imediatas gigantescas. A fome, tá, no país, tá? O grau do abismo da desigualdade social e genocídio, tá? Genocídio real, ao vivo, em cores das populações indígenas aí. Mas ele tem um outro papel que talvez fosse o papel que mais marcasse essa trajetória dele agora pelo poder, que seria, né, encerrar essa tradição que você acabou de apresentar agora e que é a marca maior, né, da República. Levando em consideração que a questão militar no Império, no Segundo Reinado, junto com a questão do trabalho servil, a questão religiosa, foram os elementos que levaram ao fim do Império, né? Quer dizer, nós temos uma questão militar dentro da República que não foi resolvida, nem pelos militares. É só a gente lembrar a tentativa do Silvio Frota de dar um golpe de Estado no general Geisel em 1977, em plena ditadura militar. Quer dizer, nem eles mesmos, né, fechavam uma postura única em relação a isso, né? O governo, nesse momento, ele está muito dividido, né?
alguns ministros, como o ministro da Defesa, o ministro-chefe do GSI, o ministro das Relações Exteriores, querem colocar um freio de arrumação, né, no que está acontecendo e virar a página, né? Essa é a expressão que mais se utiliza. Num sentido que eu até entendo de dizer que o governo Lula não pode ficar preso na marca do golpe de Estado, que ele tem que começar a trabalhar, tem que deixar o golpe de Estado para a justiça exclusivamente resolver. Por outro lado, com o ministro da Justiça, o ministro-chefe da AGU, que está tendo um papel protagonista nessa crise toda, né? E fazendo pandan com o Supremo Tribunal, com o Alexandre de Moraes, eles querem aprofundar, eles entendem que é o momento de cortar essa tradição, essa cultura militar na raiz, tá? Do outro lado, nós temos os próprios militares. Eu passei sábado e domingo fazendo inúmeras entrevistas, na verdade foram 18 entrevistas, com comandantes militares de batalhão, comandantes militares de região militar, e, ao contrário do que é dito, não tem nada pacificado. Não tem nada pacificado. Eles estão agora num momento em que eles estão colocando, né, limites para a ação do governo civil, principalmente em torno da questão do futuro do tenente-coronel Cid. Então, é esse debate que se trava nesse momento. Pois é, mas vamos lá. Deixa eu tentar voltar um pouco na história para entender de onde que vem essa cultura. Passando uma batida rápida pela história do Brasil, eu sei que as pessoas conhecem pouco história do Brasil, principalmente história contemporânea, história recente. Mas Arthur Bernardes e Juscelino Kubitschek são presidentes que foram eleitos de acordo com as regras do seu tempo. Bernardes foi um presidente horroroso, mas não importa, ele foi eleito segundo as regras do tempo. Em ambos os casos, aconteceu exatamente o que está acontecendo agora com Lula, que os militares se viraram, ou parte dos militares se viraram e falaram: não, mas a gente discorda dessa eleição. Essa eleição não nos agrada. Uma terminou com os 18 do Forte, a outra terminou com aquele negócio no cruzador Tamandaré e o contragolpe do lote. Eu citei 2 casos que são casos que não terminaram com golpes de Estado. Tanto um quanto o outro presidente cumpriram seus mandatos. Agora, o JK foi desaguar em 64. E mesmo antes, quer dizer, a própria posse do João Goulart. A própria posse do João Goulart. Isso, em 61. Exatamente. Teve a coisa. O Tancredo teve que improvisar aquele parlamentarismo para que os militares concordassem com a posse do vice-presidente da República no momento que o presidente tinha renunciado. Eleito com mais votos do que tinha sido o presidente. Tinha tido presidente. Era eleito. Porque a eleição era separada para vice-presidente. Exatamente. Você votava para vice-presidente. Quer dizer, a gente está falando aqui, Chico, de 1922, de 1955 e 1961. A gente está falando de 2023. Quer dizer, isto não é um acontecimento... O que a gente está vivendo agora não é um acontecimento único na história do Brasil. É um padrão claro que se repete. Os militares, de alguma forma, acham que eles têm voz a respeito de quem pode ou não governar o Brasil. Como é que pode essa cultura ser tão constante, tão... De onde ela vem? Só para ilustrar, quando o Emmanuel Macron foi eleito pela primeira vez presidente na França, o chefe do Estado-Maior francês, um marechal, tinha lutado em lutas coloniais na África e no Sudeste Asiático, tá? Não era alguém que fazia patrulhamento de rua, fez uma declaração dizendo que achava lastimável a eleição porque era um playboy que nada sabia de geopolítica e assuntos militares. Ele foi exonerado ad nutum. Foi o primeiro ato do Macron, foi exonerar ele, mudou o alto comando e pronto.
né? Numa república, militares não falam. Mas aqui no Brasil, isso se tornou um hábito constante. Em grande parte, ele advém, né, do próprio golpe de Estado que funda a República. Né? Por quê? Porque no Império, na Constituição de 1824, havia estabelecido 4 poderes, os 3 que a gente conhece, né, o legislativo, o judiciário e o executivo, e um poder moderador, que era exercido pelo imperador, e que não era pouca coisa, porque ele podia nomear os governadores, presidentes de província, ele podia dissolver o parlamento e convocar novas eleições, e ele distribuía títulos de barão, marquês para todo mundo, o que era uma forma de fazer política muito eficiente naquela época. Né? Quando os militares derrubaram o Império, eles entenderam que esse poder moderador do imperador decaído, não endossado, não recepcionado na Constituição Republicana de 1891, passava para eles. E que eles iam, daí em diante, exercer esse poder moderador sobre a República. Né? E com toda aquela ideologia positivista de que eles eram técnicos, eles tinham uma visão moderna do mundo, enquanto os políticos, os civis em geral, são corruptos e não são patriotas, o patriotismo é um monopólio dos militares, né? Eles se arvoraram a essa longa escala que você já nos apresentou, né, de atos militares para sanar os males da República. Essa ideia de tutela, essa ideologia da tutela militar derivada do exercício do poder moderador é a fonte doutrinária, né, dessas intervenções constantes dos militares na política brasileira. Tem como desfazer esse nó? Tem. Veja só, eu diria que hoje nós temos um tripé que segura essa cultura, esse hábitus militar que está aí. A primeira é a forma de alistamento do alto comando. Como isso é constitucional, é muito difícil de mexer, mas o presidente pode, né, se manifestar. Nunca o presidente se manifestou, né, mas ele poderia fazê-lo. A segunda forma deles manterem esse domínio são os aparelhos de informação, que estão intactos e funcionando, espionando a cidadania, o que é algo absolutamente, né, inusitado, Forças Armadas terem inteligência dentro de fronteira. Né? Não sei se você lembra o caso daquele major em São Paulo que enganou um bando de adolescentes em 2016 e acabou se reunindo com eles e levou todos eles à prisão. Né? Ele se passava por um black bloc ou coisa parecida, isso um major, agora é tenente-coronel. Né? Quer dizer, esse tipo de ação, espionar a cidadania, políticos, do MST, isso tem que acabar. E os currículos das escolas e das academias militares. Né? Esse currículo é que está repleto dessa história, né, de que nós somos puros, nós somos superiores, nós somos patriotas e os civis são corruptos e incompetentes. Essa história que diz que eles herdam o poder moderador está lá. Mais do que isso, né? Se você entra em vários batalhões, está lá escrito Guararapes. Né? Lá em Guararapes também está escrito a nação nasceu aqui. O que é um absurdo histórico. Coloca-se, né, o Brasil, a nação brasileira surgindo em 1648, 49, antes de ter uma nação inglesa, ou uma nação francesa, ou uma nação americana. Quer dizer, a gente se antecipou, né, via militar, né, à formação nacional, que só acontece na Europa pela Revolução Inglesa, pela Revolução Francesa ou pela Revolução Americana nos Estados Unidos. Nós, em vez de fazermos uma revolução para fundar a nação, nós contamos com um exército que antecede a nação e cria a nação. E mais do que isso, cria a nação com estereótipos. O índio, o branco e o negro que lutaram junto para expulsar os holandeses. Esquecendo que o negro era um comandante que vai lutar contra o Quilombo dos Palmares,
para aprisionar e vender escravos, e o índio sumiu, morreu na história, não tem história, desapareceu. Né? Quer dizer, é um domínio branco exclusivo aí, e que eles apanham essa ideia de Guararapes para dizer: nós somos mais antigos do que o Estado brasileiro, e nós criamos o Estado brasileiro. Isso é a mesma coisa que Bismarck dizia: o exército criou a Alemanha. Né? Então, aí está uma fonte do extremo autoritarismo das Forças Armadas brasileiras. Eu acho que você explicou aí como... Você explicou aí o tripé em cima do qual essa cultura é sustentada, mas aí eu volto à minha pergunta: tem como resolver isso? Porque a história que a gente tem... Eu não compro a coisa de que a gente não podia ter aceitado a lei de anistia. Não tinha escolha em 1976. Não perguntaram a gente isso. Entendeu? Não, o Golbery chegou lá: eu quero que seja assim, então tá. Era uma ditadura. E tudo bem, marque-se o brilho do Geisel e do Golbery de perceber que a ditadura ia acabar em algum momento no futuro, que era bom eles começarem naquele momento a ditar, quando estavam no poder, a ditar os termos do fim da ditadura, que foi o que eles fizeram. Mas, independentemente disso, a gente tem... não quero lançar mão de um lugar comum sociológico, não, mas a gente tem, de fato, uma cultura de botar panos quentes, e a toda hora essa pressão. Não, deixa esse negócio dos militares para lá, o 8 de janeiro já passou, tudo mais. A pressão para que a coisa não seja resolvida... A pressão, não, já resolveu, já trocou o comandante do Exército, agora vai ficar tudo certo. Não vai. Não vai, não vai. Não vai. A gente tem que chegar... se o grande papel histórico do Lula é enquadrar as Forças Armadas, meu Deus do céu, tem uma hora que a gente... Porque era para ter acabado já, em 85, essa tempo. coisa. Não dá para a gente continuar com um inimigo interno, com uma estrutura que sequer parece compreender o conceito do que é uma democracia liberal. Pedro, uma das coisas mais difíceis, eu dei aula durante anos em escolas militares e fui do Ministério da Defesa até o governo Dilma. Quem me levou para o Ministério da Defesa foi Fernando Henrique Cardoso, que fez 2 mandatos do Fernando Henrique, do Lula, e depois até a saída da Dilma, até o golpe contra a Dilma. A coisa mais difícil que tinha era explicar Max Weber. Não é Marx, não, é Max Weber. Né? A ideia de uma burocracia de Estado funcional, sabe, impessoal, igual para todas, com regras próprias de funcionamento, né? O que é a esfera privada, o que é a esfera pública, não era claro. E eu acho que ainda não é claro, né, para esses comandantes militares. Né? O Brasil, na verdade, é um país pré-weberiano. Né? Quer dizer, quando se fala transformação social, socialismo, etc., tal, a coisa mais subversiva para o Brasil hoje, né, é Weber. Né? O Brasil é pré-weberiano nesse sentido. Acho muito claro que nós podemos mudar. Acabar com os aparelhos de vigilância da cidadania e mudar os currículos são coisas administrativas. Não precisa de nenhum esforço maior, é só, quer dizer, se o comandante do Exército nomear amanhã uma comissão, eu falo isso porque eu já estive numa comissão dessas, uma comissão formada por um professor da USP, um da Unicamp, um da UFRJ e 2 militares, para rever os currículos militares, isso vai ser feito. E aprovado, ele é colocado, é ato do comandante do Exército, não tem nenhuma empecilho. E vigiar a cidadania é proibido, eles não podem fazer. Isso pode acontecer, sim. O problema é a gente tem essa definição, quer dizer, quando a gente vê que temos uma parte importante do governo Lula que está falando em conciliação, está insistindo em conciliação, nós temos, o Paulo Bahia, sociólogo, ele publicou hoje no O Dia um artigo falando sobre o governo
Lula, as dificuldades, etc., o problema da conciliação. Eu disse, olha, o problema da conciliação é que ela está dentro do governo Lula. Ela faz parte do governo Lula. Não é o governo Lula buscando mudar a estrutura que está aí. Esse espírito de conciliação, ele aparece dessa forma pela primeira vez no gabinete de 1853 do Honório Hermeto Carneiro Leão, o Marquês do Paraná, que faz a conciliação entre liberais e conservadores e cria um governo onde não tem mais cor nenhuma, que você não sabe quem é quem, né? E que o Capistrano de Abreu, né? O grande historiador Capistrano de Abreu, vai dizer que conciliação é um nome belo e elegante para a prostituição da política. Né? A expressão do Capistrano de Abreu, que era um filólogo, era um brilhante filólogo. Ao utilizar a palavra prostituição, eu acho que é a única vez que ele usa no conjunto da obra dele, que é gigantesca. Ele mostrava como se rebaixava o debate político brasileiro em torno dessa conciliação, que, na verdade, ela vira algo diferente da conciliação, ela vira a transação. Tá? Você vai da revolução à conciliação, e aí a revolução por causa da revolta praieira, que é combatida pelo gabinete. Então você vai da revolução para a conciliação, da conciliação para a transação, ou, como diria o Capistrano, a prostituição da política. É preciso que as pessoas tenham consciência de que esses senhores, né, o tenente-coronel Cid, o coronel Fernandes da Hora, comandante da Guarda Presidencial do Palácio do Planalto, e o general Dutra, comandante militar do Planalto, têm que ser afastados. Têm que ser afastados. E eles têm que ir a julgamento. E não pode ser julgamento no Superior Tribunal Militar, porque o ato que eles cometeram fere, né, a legislação civil do país. Mas isso é algo muito complicado, e aqui reside, né, o nó da questão. Pois é, mas isso é uma coisa que depende única e exclusivamente de Lula estar convencido, de o presidente da República estar convencido? Eu diria que a gente está numa situação melhor agora do que antes do 8 de janeiro. Certo. No 8 de janeiro, até o 8 de janeiro, o Lula estava sendo o Lula que sempre foi, um grande negociador, né, tentando colocar para funcionar um governo, consciente que a diferença eleitoral dele foi de 1,8%, então ele tem que apresentar resultados e tentar convencer, pelo menos numa franja das pessoas que não votaram nele, né, a aceitarem e perceberem, né, o bom governo dele. Ele estava querendo caminhar por aí, né, e não estava querendo, de maneira alguma, colocar a questão. Só fazendo duas regressões aqui. A gente fala muito que a Dilma e a Comissão Nacional da Verdade criaram um impasse, etc. Você sabe muito bem que não, né? Você mostrou esse impasse de longa duração na história do Brasil. Mas mais do que isso, no primeiro governo Lula, houve o caso Viegas, né? No qual 3 coronéis da comunicação social do Exército publicaram fotos horrendas do Vladimir Herzog mortos, e ainda a versão mentirosa da morte, mentirosa, já testada, já julgada, né, do Herzog, e ainda com alusões à comemoração do 31 de março. Isso criou um impasse. O Lula, o Viegas puniu os generais, né, o comandante do Exército, né, se revoltou e o Lula demitiu o Viegas. Né? Ali, naquele momento, né, que é uma coisa que não está na história, as pessoas não colocam isso na história. Né? Tem algum pudor, alguma coisa estranha de colocar isso na história. Esse momento mostrou que a nova república não tinha vindo para enfrentar os militares e colocar as coisas no trilho certo. Ali se perdeu uma chance enorme, e é a demissão de Viegas que ilumina o golpe contra Dilma. Se, em vez de ter demitido Viegas, tivesse sido exonerado o comandante do Exército, o golpe contra Dilma não teria acontecido. A Dilma pode ser responsável do que se queira responsabilizar a Dilma,
é normal se culpar mulheres nesse país, né? Mas ela não tem nenhuma culpa, né, dos militares não aceitarem a democracia. Então vamos pegar nessa coisa dessa história mais recente. Eu acho que aquilo foi um impeachment. A gente não precisa entrar nesse debate, até porque, evidentemente, que foi uma trapaça do Eduardo Cunha, os objetivos não tinham. Foi uma chantagem, né? Não, certamente foi, certamente foi. Não vou chegar ao ponto de dizer que o processo foi limpo, porque evidentemente não foi. Não foi. Mas há claramente uma decadência do processo democrático brasileiro a partir dali. E um ponto-chave ao qual todo mundo sempre se refere, tem alguns pontos-chaves ali, imediatamente após 2016, imediatamente após a saída da Dilma do governo. Tem dois pontos-chaves que são sempre citados. Um é o tweet do general Vilas Boas, pressionando o Supremo a manter a prisão à época, ex-presidente Lula, e imediatamente depois, aquele momento em que o Temer declara uma GLO, uma garantia de lei da ordem, no Rio de Janeiro, e nomeia um interventor federal, que é o Braga Neto. Ele nomeia um interventor federal militar, um general. Agora, desde 1992, a Nova República foi ganhando esse hábito de usar. Em 92 foi por conta da conferência, da Rio 92. A Nova República foi usando, e todos os presidentes, me parece, usaram o recurso de lançar mão, não sei se o Itamar, mas, enfim, Fernando Henrique certamente, Lula certamente, Dilma também. Em momentos pontuais, não vamos usar aqui o Exército para fazer segurança civil, polícia ostensiva. Isso é um erro da Nova República? Isso é um erro dos presidentes? Isso, de alguma forma, empoderou os militares e fez com que os militares se sentissem, de alguma forma, estimulados a buscar mais poder? Sem dúvida. Se a gente pega a Nova República, a gente precisa fazer justiça a um nome muito complicado, inclusive para fazer justiça, que é o Collor de Mello. O Collor de Mello foi o único presidente que enfrentou os militares. Ele fechou o SNI e fechou o projeto nuclear brasileiro, né? Foram dois golpes, duas cacetadas muito fortes dadas a essa estrutura de poder que representava o SNI, inclusive com um chefe que tinha um status de ministro e que passeava pelos ministérios todos, tinha ramificações. Dentro de cada ministério tinha um DSI, né, um Departamento de Segurança e Informação, que vigiava os ministros, né? É uma coisa absurda. O Collor acabou com isso. Os motivos, tem várias teses, pouco importa. Ele teve força para fazer e fez, né? Quer dizer, foi impedido depois, né? Quer dizer, se isso também mas tem por uma outras relação... razões. Eu acho difícil de estabelecer. E o que a gente vê, a GLO, ela foi uma imposição dos militares na Constituição de 88. A comissão que redigiu o artigo 142, né, tinha nomes extremamente importantes, como o Genuíno, o José Genuíno, e como o próprio Fernando Henrique Cardoso. Eu conversei longamente com os dois, um trabalho que eu estou fazendo sobre isso. Eles disseram, olha, nós tínhamos 50 deputados em 559 dentro da Constituinte. Tá? A esquerda, o bloco de esquerda que queria enfrentar o poder militar e tudo, era de 50 deputados, o resto não queria. E tinham 40 assessores militares dentro da Constituinte, tá? Ali forçando a barra. A gente redigiu aquilo. Mas logo depois que foi promulgada a Constituição, e quando vem o governo Fernando Henrique, isso é uma coisa que as pessoas também não sabem. Fernando Henrique, ele regulamentou o 142. O 142, como ele está na Constituição, não vale, porque tem duas leis complementares feitas do governo do Fernando Henrique,
que estabelecem limites muito claros para o uso. Nenhum chefe militar, comandante militar, pode, né, arguir o 142. Ele não tem poder, ele não pode. Se fizer isso, é crime. Né? É crime. Então, tudo que está sendo dito, inclusive a famosa minuta, né, do Estado de Defesa, ela também não tem menor sentido como ela foi redigida. Agora, as pessoas utilizavam, principalmente porque tinham uma crise de segurança pública e os governantes queriam mostrar trabalho. Então, vamos invadir o morro aqui no Rio de Janeiro, vamos invadir a favela da Maré, e aí a gente vê aqueles bandidos todos correndo como se fosse barata quando a gente abre, né, um baú velho. Né? Isso serve de frisson para a opinião pública. Né? Se era possível colocar um fuzileiro naval armado a cada 50 metros da praia de Copacabana, se teria colocado, né, isso para ganhar uma eleição, etc. Nesse momento, os militares não queriam isso, foram contra. Uma vez o general Leônidas Pires Gonçalves, lá no Ministério da Defesa, discutindo comigo, a gente estava caminhando, ele parou, segurou aquele jeito delicado dele, ele chegou, segurou um soldado assim, o soldado quase, né, teve uma síncope, ele falou, professor, olha só, olha o que ele não tem no equipamento dele. Eu falei, sei lá, general, o que o soldado não tem no equipamento dele? Ele virou algemas, não tem algemas. Né? O exército, os soldados não usam algemas, não fomos feitos para a segurança pública. Tá? Agora, depois que eles foram chamados tantas vezes, somando com uma coisa, aí sim que é típica do governo do PT, e que foi muito mal interpretada, que foi a longuíssima intervenção no Haiti, que formou todos esses generais que estão aí, fazendo o quê? GLO, controle de multidão em bairros periféricos, pobres e miseráveis e pretos. Né? Foi aí que Augusto Heleno virou herói, é aí que esse próprio comandante, o Tomás, era coronel lá no Haiti, todos eles fizeram sua prática. Enquanto aqueles golpistas de 64 tinham a FEB como, como referência, né? Esses de agora têm o Haiti como referência. Então, essa ideologia do Haiti, a gente pode consertar o país, a gente pode fazer um state building no país, coisa que deu errado em todo mundo. Deu errado em todo lugar, no Afeganistão, no Haiti, no Iraque, em todo lugar. Aquele ideal neoconservador americano. Né? Então, na verdade, eles foram viciados nesse processo. Quando o PT pensou as ações externas das Forças Armadas, ele pensou exatamente em dizer, olha, isso é a missão de vocês, vocês são soldados, né? A gente vai dar equipamento, vamos comprar aviões, vamos fazer um projeto para a Marinha, né, multimilionário, vamos comprar equipamentos. Nada disso sensibilizou. Vários oficiais diziam, estão querendo nos comprar. Né? Entendia sua tarefa como se fosse, né, um bônus ou coisa parecida. Na verdade, eles ficaram muito mais felizes com as nomeações, né, para a administração civil, acumulando soldo e comissão de cargo, do que ir para o Haiti, ou ir para o Nepal, ou ir para Ruanda ou o Sudão. Né? Então, viciou-se em GLO. Esse se tornou o grande problema. Eu estou tentando aqui formular uma pergunta que eu acho que é... Vamos ver se eu consigo construir. Há uma diferença. Você estava citando que os golpistas de 64 tinham como referência a FEB. Não tinham como referência apenas a FEB. Tinham como referência, até porque é a geração deles, 22, 24, a Coluna Prestes, todo o processo, todos eles. Costa e Silva era tenente. Aliás, foi preso na revolta em 22. Exatamente. Não, imagina, o Juarez Távora era um dos heróis da Coluna Prestes. Né? Mas eu digo, tanto o Castelo quanto o Costa e Silva eram tenentes contemporâneos ao Prestes, ao Juarez, ao Siqueira Campos, a toda aquela turma, ao Brigadeiro, quer dizer. Tem uma característica dessa geração que deu o golpe em 1964, que é o seguinte:
Eles passaram a vida deles dando golpes de Estado. Alguns deram certo, alguns não deram errado, mas eles estavam ali no Levante do Rio em 22, estavam ali no Levante de São Paulo e do Rio Grande do Sul em 24, estavam vários deles em 1930. No golpe já do estavam Estado no Novo. governo, em 37 eles já estavam lá, quer dizer, em 45 Em 45 derrubaram Getúlio. Eles estavam lá em 55, eles estavam em 54, antes do... faziam a parte República da coisa... do Galeão. Exatamente, quer dizer, sem precisar nos estender, existia um know-how de como se dá um golpe de Estado. Porque eles deram muitos. Alguns conseguiram, outros não conseguiram, mas eles tinham um know-how acumulado desde os 20 e poucos anos de idade, como se dá um golpe de Estado. Essa geração não tem. Isso faz diferença? Faz diferença enorme. Faz diferença você poder ter um passado desse e você ter um passado muito raso, né? Só poder citar Haiti, né? Isso tudo faz diferença, né? Também faz diferença alguma coisa que é a base exata da extrema-direita hoje no Brasil e no mundo, né? Nós não estamos falando de golpe de Estado, mas nesse modelo de 64, ou como aconteceu no Uruguai, na Argentina, daí em diante, no Peru, né? Se a gente vê o que aconteceu em Brasília, faz um paralelo com o que aconteceu no Capitólio, né? Nesse sentido, isso nos remete à Marcha sobre Roma de Mussolini em 1922. Né? Uhum. Quer dizer, o que a gente está ali vendo é muito mais uma insurreição, né, de grupos fascistas, inclusive uniformizados, né? Que a camisa da seleção ela serve como uniforme, né? Ela é um uniforme. Né? Você vê as fotos, parece quase que unificada o colorido daquelas pessoas. A camisa não é negra, mas estão desempenhando um ritual militarístico ali. Não chega a ser o Hugo Boss, né? Ali do armarinho da esquina, mas é a mesma função. Isso é muito claro como sendo o que aconteceu com o Evo Morales na Bolívia. Né? Uma insurreição, né? E aí paralisa o Estado, destrói a estrutura de funcionamento do Estado, aí sim é que vêm os militares para restaurar a ordem. Quer dizer, eu acho que o significado, né, de 8 de janeiro é exatamente esse. É você não começar por cima, pelo golpe de Estado clássico, que é uma parte do Estado se apoderando do conjunto da máquina do Estado, quer dizer, a magistratura, ou o exército, ou pouco importa que parte do Estado, mas você apoia e provoca uma insurreição, diz que o Estado não pode mais funcionar, e então vem, né, aquele que vai restaurar a ordem e a paz social. Veja que esses são, inclusive, os termos da minuta do Anderson Torres. São exatamente esses termos. Essa é a questão quando o rei da Itália chama Mussolini, apavorado, diz, olha, restaura a ordem. Né? Então, o que a gente está vendo é que aqueles golpes... Por que eu estou falando isso? Eu estou querendo dizer que aqueles golpes militares que a gente conhece classicamente, eles são, em ciência política, exatamente isso. Golpe de Estado, ditadura, que é diferente de insurreição, fascismo. Nós não estamos perante uma realidade que está repetindo, né, os anos 60. Há uma novidade nisso, uma novidade de museu, porque tem 100 anos que o fascismo chegou ao poder, né, 101 em outubro. Né? Então, na verdade, é uma novidade em organizar o processo. Os oficiais superiores, o alto comando, não vai sair espontaneamente para um golpe. Ele não vai colocar em risco tudo que eles têm nesse momento para realizar o golpe. Mas, se o país cai, né, na desordem, no caos, eles com prazer assumiriam, né, o restabelecimento da ordem.
Agora tem uma diferença fundamental, né, professor? Algumas diferenças. Primeiro, Mussolini era um deputado eleito. Ele podia ser convocado para, como ele foi de fato, embora o Partido Fascista fosse minoritário, Minoritário. o rei nomeava quem ele quisesse para Mas tinha que primeiro-ministro. passar por um voto do parlamento, que nunca houve, né? É verdade. E houve, de fato, na Marcha Roma, um processo de intimidação de todo o sistema através da violência. E um histórico de 2 anos já de incêndios, ataques, né? Arditi. Isso, exatamente, com os Arditi, que eram as tropas especiais que viraram o exército fascista, né? Exército, entre aspas, dentro da Itália. Milícia Neri. E a segunda diferença fundamental é o seguinte: o Mussolini sabia que podia dar errado, e ele era um cara treinado no anarquismo, ele sabia que ele podia ser preso. O Hugo Chávez, quando tentou dar um golpe de Estado na Venezuela nos anos 90, o golpe deu errado, ele foi preso. Foi. Quer dizer, existe uma coisa nesse processo desses golpistas brasileiros que eles querem dar o golpe de Estado, quer dizer, eles querem o bônus do prêmio que vem em cima do risco que eles correm, mas eles não querem o ônus de pagar o preço de... Não. Tem um processo que passa, no caso dos militantes, por dissonância cognitiva, um descolamento real da realidade. Aliás, o fascismo tinha muito disso também, o fascismo original. Agora, tem um processo de um cinismo profundo dos militares também, né? Que eu não estou nem falando dos generais, você ainda pode se virar e falar, não, o alto comando do Exército, os 4 estrelas, eles não se envolveram com nada, não publicaram nenhum tweet, não... Mas e os coronéis? E o coronel Hora que abriu a porta? Não ele pessoalmente, mas literalmente o Congresso foi arrombado, o Supremo foi arrombado, a porta do Planalto mas foi o Palácio não. Existe uma ação e existe uma revolta. Como é que você conversa com oficiais? Como é que eles organizam esse raciocínio para explicar por que eles são inocentes, eles não podem ser punidos, eles não podem ser penalizados pelo que houve no 8 de janeiro? Olha, você falou uma coisa que é extremamente importante, né? Essa dificuldade, né, de leitura da realidade, né, por parte da extrema-direita fascistizada ou fascista, né? Inúmeros historiadores, principalmente na Alemanha, de frente ao problema real e o tamanho da tragédia, eles consideram hoje o fascismo, né, como metapolítica, né? Ele não é apenas um comportamento político como seria nos grupos liberais ou até nos grupos marxistas, etc., herdeiros da Revolução Francesa, do racionalismo, essa coisa toda. É uma metapolítica, é uma forma de ver o mundo, se achar no mundo, entrar no mundo, participar do mundo. Nesse sentido, né, as coisas mais simples que você explica batem e voltam, porque a sintonia em que eles caminham é outra, totalmente diferente. Era isso que podia permitir que Hitler dissesse que os judeus de Moscou tinham se aliado com os judeus de Wall Street para destruir a Alemanha. Totalmente, né, impensável, impossível, mas que tocava profundamente a lógica, né, dessa outra faixa, né, de sintonia que o fascismo caminha. Quer dizer, esse é um ponto importante. Um segundo ponto é que, evidentemente, os fenômenos históricos não se repetem tal qual, né? Quer dizer, nós temos o fascismo histórico dos anos 20, 30, 40, e temos hoje uma ressurgência fascista, onde você troca, né, a farda do Hugo Boss por uma camiseta da seleção brasileira. Mas a função da farda e da camiseta são simbolicamente equivalentes, estão na mesma equivalência. Você falar de fascismo hoje não é uma repetição da história,
é um acontecimento na história nas suas condições do hoje, do aqui e do agora, como ele se dá, né? Há outras dificuldades enormes, o papel do partido, essas coisas todas que não são tal e qual, mas essa questão da insurreição, ela é muito importante, porque ela é que permite que os chefes digam que estão falando em nome do povo, e estão falando, esse é um outro ponto fundamental, uma nova língua, uma língua que não tem correspondência com a língua que todo mundo fala. Então, quando eles falam em liberdade, eles não estão falando o que a gente acha que é liberdade. Quando eles estão falando em povo, não é o que a gente acha que é povo. Quando eles estão falando em perseguição, quer dizer, você hoje tem já 2 artigos na imprensa publicados pelos extremistas falando que o Lula está perseguindo o tenente-coronel Cid. Meu Deus do céu! Tá? Eu queria, em 72, 73, 74, ser perseguido como foi como está sendo o Cid. Para mim, teria sido muito melhor, né? Com certeza. Quer dizer, essas pessoas não têm essa capacidade e não querem ter essa capacidade. Eles têm um medo imaginário, né, muito grande e um sentimento de perda muito maior, né? Conversando nesse grupo que a gente está montando aqui no Rio de Janeiro, conversando com 2 psicanalistas que tiveram em acampamento, elas disseram que um monte de velhinho que vão lá, jogam dama, jogam carta, fazem café, tomam café, tem banheiro químico, tem refeitório, tudo muito organizado e seguro. Não passa nenhum menino de rua perto, porque tem a segurança deles, então eles podem passar o dia todo lá. Aí você diz, bom, eles estão fazendo uma sociabilidade nova em vista do seu isolamento e solidão dentro desses quartéis. Mas a gente também tem que lembrar de Rui Barbosa quando dizia que até os canalhas envelhecem, né? Então, não são todos os velhinhos, né? São um tipo de velhinho que adere a isso nesse sentido. Eu acho que tem um ponto importante que você chama a atenção aí, e diferentemente do caso do diagnóstico de 2016, eu concordo com você. Eu acho que esse movimento do Bolsonaro, esse movimento do Trump, tudo mais, isso são novas formas de fascismo, sim. Para mim, isso é uma coisa muito clara. E sim, o fascismo sempre se baseia, hoje como no passado, na reinvenção de uma história paralela. Agora, aliás, todos os movimentos fascistas tinham essa coisa dos clubes, né? Inclusive o nosso integralismo aqui, né? De passatempo, de escoteiros, de para toda a família, quer dizer, nada está fugindo ao padrão. Mas o exército brasileiro não foi fascista nos anos 30. Não. É claro que você tem o Mourão Filho, você tem um caso ou outro. A Marinha foi muito mais contaminada pelo A Marinha era fascismo. dominantemente integralista. Né? O exército não. Não. O exército sempre foi autoritário, o almirante Leôncio Martins Filho, que morreu há algum tempo atrás, e que foi tenente, participou dessa coisa toda, e foi integralista da direção do integralismo. E também o Severino Sombra. Eu entrevistei os 2. O almirante Leôncio disse a Marinha era integralista, até porque nós éramos superiores ao Exército. O Exército era popular, e a Marinha não. Né? Agora, quando teve o golpe de 38 e o integralismo perdeu... 37. 37. Você está falando do avanço integralista contra a tentativa Palácio. De tomada do Palácio. Tá. Quando houve o golpe, a gente viu que fracassou, apanhamos um aviso, que é um barco pequeno, colocamos a documentação de todo mundo lá dentro e afundamos na Baía de Guanabara. Né? Quer dizer, eles próprios viram que tinham que apagar esse negócio aí. O ponto ao qual eu queria chegar e fazendo, evidentemente, a observação de tinha o Olímpio de Mourão Filho, que é o cara que é o responsável pelo Plano Cohen, e era número 2 da milícia integralista e tudo mais, mas o Mourão Filho era uma exceção. O Exército não tinha... E eu
continuo partindo do princípio de que o Exército Brasileiro não é bolsonarista. Houve uma simbiose, houve uma relação, houve um interesse, teve muito dinheiro ali espalhado para vários oficiais de vários níveis hierárquicos. Essa cooptação gigantesca. Isso, mas o Exército segue não me parecendo fascista. No entanto, nesta vez, nesse arco da história, diferentemente de 37 e 38, o Exército colaborou com o movimento fascista e colaborou com um avanço golpista que culminou com esse avanço golpista em 8 de janeiro. Ideologicamente, como é que é o encaixe que você enxerga? O que esse novo fascismo brasileiro, esse neointegralismo do bolsonarismo, onde que ele se encontra e dá encaixe com o Exército Brasileiro? Concordo plenamente com você. O Exército não se fascistizou, nem está fascistizado agora. Há, sem dúvida nenhuma, um diálogo intenso com essas forças fascistas. A professora Márcia Carneiro, da UF, está trabalhando com essas novas associações integralistas, esse neointegralismo que está aí, né? Muito importante. Mas a gente vê no Exército duas coisas importantes. Em primeiro lugar, né, o trabalho feito, né, pelo Sérgio Moro, o morismo, ele penetrou profundamente no Exército. Sérgio Moro tem todas as configurações possíveis, esteve em todas as aulas magnas, palestras, conferências, em todas as unidades em que ele podia ter agenda para fazer. Professor, deixa eu interromper aí, é só para clarificar a resposta que você está me dando. Como é que você vê o morismo, ou o Sérgio Moro, ou o lavajatismo, é um neolacerdismo? Ele ou é um neotenentismo, que tem muitos que fazem... Não, ele é atrasado. Ele é atrasado. O tenentismo era modernizante. Era autoritário, mas era modernizante. Né? Tinha essa coisa... Mas tinha essa coisa moralista de... Isso é um lacerdismo mesmo. Né? Quer dizer, é alguma coisa que eu sempre falo, que é um certo gozo substituto da classe média em relação à corrupção. A classe média, na verdade, brasileira, ela ama a corrupção, ela goza com a corrupção. As narrativas de corrupção provocam um gozo incontido. Quanto mais milhões, mais aquilo se transforma numa espécie de revolta gozosa, né, da classe média. E é nesse meandro que o Sérgio Moro anda, reduzindo a política brasileira, ou qualquer política, a corrupto ou não corrupto. Como se alguém chegar e dizer assim, eu não sou corrupto, fosse um mérito ou um programa político para ele ser eleito. Obviamente, ser corrupto é crime. Tá? Quer dizer, eu não posso chegar para a minha turma e dizer assim, eu sou doutor em História e assassino. Quer dizer, não tem menor sentido, ou não sou assassino. Tá? Quer dizer, não tem menor sentido. Mas no Brasil, essas classes médias, e esse é o perfil do Exército Brasileiro, né, eles foram fascinados pela essa narrativa da corrupção e reduziram política a ser ou não ser corrupto. Né? E isso dá a eles um sursi, uma liberdade enorme para desconhecerem a fome, desconhecerem o racismo, desconhecerem a desigualdade social, já que não seja corrupto. Tá? Quer dizer, você não é corrupto, deixa o país morrer de fome, né? Leva a população a um genocídio, a população originária a um genocídio, você permite o racismo, mas não é corrupto. Tá? Quer dizer, esse foi a coisa, né, dessa aliança entre o general Vilas Boas e o Sérgio Moro. E como o general Vilas Boas passeou o Sérgio Moro por dentro do Exército. Isso casava bem com a moralidade tenentista, no qual os civis são corruptos e incompetentes. Então, ele casa dentro dessa tradição. Essa presença desse morismo, que é isso, reciclado e menos culto do que Carlos Lacerda. Carlos Lacerda escrevia maravilhosamente bem
bem, né? Conheci a literatura francesa, eu sou amigo do neto do Carlos Lacerda, que é um editor, tem uma editora, né? Nos encontramos frequentemente, ele já me ofereceu o arquivo do avô para fazer uma história, etc. Sérgio Moro é inculto, né? Então, ele encontrou o canal... Falar a mesma coisa de Gustavo Barroso, o Plínio Salgado. Não. Gustavo Barroso tem livros geniais. Tem um livro sobre o Exército Brasileiro que é uma obra-prima. É uma obra-prima, inclusive, dessa teoria da origem das três raças e do Estado que antecede a nação, tá? É interessante, isso vem do integralismo. É o integralismo que forma essa base da concepção. Mas não fascistizou, transformou numa força conservadora. Essas forças conservadoras, elas, no seu desespero, elas apoiam o fascismo. É o papel, por exemplo, do Partido Nacional Conservador Alemão, que vota os plenos poderes de Hitler, ou do Centro Católico Alemão, que vota os plenos poderes de Hitler. O Centro Católico não é, de maneira alguma, fascista, não era, de maneira alguma, fascista. Nem os nacionais conservadores eram fascistas. Mas ante o avanço e a possibilidade de uma coligação do SPD com o Partido Comunista, que sai de 14 deputados para 81 deputados, né, eles votam os plenos poderes de Hitler. Né? Quer dizer, aqui no Brasil aconteceu uma coisa parecida. Enquanto o Vox, na Espanha, a extrema-direita espanhola, o Vox, está isolado e o Partido Popular não se alia a ele, enquanto o Front Nacional está isolado na França, enquanto a Alternative für Deutschland está isolada na Alemanha, no Brasil, os grupos fascistas unificaram a direita, mas unificaram hegemonizando. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil. Uma hegemonia desse jeito, da extrema-direita sobre a direita, unificando a direita, por isso que você pode ter 40%, 45% de eleitorado, porque você unificou evangélicos, católicos, né, conservadores sociais, conservadores comportamentais, liberais econômicos, você unificou todos eles sob o domínio da extrema-direita. Professor, estou abusando do seu tempo aqui, vou lhe fazer uma última pergunta. Em geral, eu pergunto sobre essa questão de desinformação e tudo mais, a gente envolvida com tecnologia, tudo mais, até em alguns casos antropólogos que estudam esses grupos bolsonaristas e tal, cientistas políticos e historiadores, eu não costumo perguntar sobre isso, mas por conta da maneira como nossa conversa caminhou, eu queria fazer essa última pergunta sobre desinformação. Você em algum momento citou que a maneira como os militares são formados, a partir da AMAN, levam o ensino de uma história do Brasil que é uma realidade paralela. Ao mesmo tempo, o bolsonarismo, tanto através do Olavo de Carvalho, quanto através daquela produtora Brasil Paralelo, tem também uma máquina de uma produção de uma história paralela do Brasil. É uma história que não é nem uma interpretação diferente, é uma história falsificada. Eles falsificam a história. Em alguns casos é evidente que o processo é consciente, que eles sabem que eles estão mentindo, mas o que tem em comum esses dois aspectos? Tanto o Exército aprende uma história paralela, pensando autores desde o século XIX, como tem no bolsonarismo essa máquina de desinformação. Todos os fascismos têm sempre isso. Você constrói uma realidade paralela, na qual aparecem coisas como a justificação de antissemitismo, tudo mais. Cada um vai ter as suas justificativas. E cada um vai ter o seu judeu. O seu judeu, exatamente. Aqui, imagino, seja o marxismo cultural, os comunistas, tudo mais. Evidentemente que isso não tem rigorosamente nada a ver com o comunismo de fato, mas o comunista sou eu que sou liberal. No bolsonarismo. Mas
em algum momento, nos momentos que isso aconteceu no passado, há um limite para essa história falsificada. Tem uma hora que a coisa quebra e não cola mais. Você tem algum insight de o que é que acontece para que a ilusão da história falsificada se quebre e de alguma forma, a sociedade ou aquela parte cooptada da sociedade comece a voltar lentamente para a comunidade? Eu estou, evidentemente, fazendo essa pergunta a respeito do passado, tentando buscar alguma esperança de... A gente tem uns 30% da população que está vivendo uma realidade paralela no Brasil. Tá. Eu diria a você que tem dois métodos, um brutal e rápido e um lento e talvez mais eficaz. O brutal e rápido é a derrota cabal, violenta e brusca do fascismo, como aconteceu na Mussolini Grécia, pendurado de cabeça para baixo. Cabeça para baixo, essas coisas todas. Aí, aquela coisa do todo-poderoso, do todo capaz, né, Mussolini sempre tem razão, né, como diziam, desaba. A forma lenta e mais difícil é aquela que eu tenho ido buscar num texto que talvez esteja muito démodé hoje, que é o texto chamado O Existencialismo é um Humanismo, de Jean-Paul Sartre, e que implica no questionamento da própria experiência vivida. Né? É a única possibilidade de você dialogar com essas pessoas. Eu lembro minha amiga Márcia Tiburi, com o livro dela, né, e todo o auê que o livro da Márcia gerou, né, mas eu diria que esse limite é exatamente a experiência vivida. Né? Porque, na verdade, num país como esse, muito mais do que na Itália e muito mais do que na Alemanha, porque a Itália, pelo menos, tinha o Mezzogiorno, que era, né, o país subdesenvolvido deles. Né? A Alemanha era mais homogênea. Mas no Brasil, com tamanhas dificuldades, desigualdades, misérias, né, vai ter um momento que um homem negro, pardo, uma mulher trabalhadora, né, vão parar e vão dizer: não está dando certo. Tá? A minha vida não está dando certo. Tá? E aí isso vai ter que ser resolvido entre entender isso como um problema pessoal ou entender isso como uma grande questão existencial. Tá? É por aí, por isso que os fascismos são movimentos de eterno movimento, estão sempre em movimento. Ele não pode, ele odeia o descanso, a inércia mata o fascismo. Ele tem que estar sempre tendo um inimigo objetivo e útil para ele perseguir e ser a causa das infelicidades. Porque, evidentemente, ele não vai entregar nada do que ele promete. Tá? Ele não vai resolver, ele não vai melhorar a vida de ninguém. Essa meta política, ela não se realiza no mundo material, ela se realiza no mundo transcendental. Tá? E isso não é suficiente o tempo todo. Em algum momento, as pessoas comem, moram, trabalham, se vestem. Né? Então, você tem que ter uma experiência para que isso, né, se descasque, né, e apareça esse miolo de incongruência dentro do fascismo. Mas esse é o caminho mais longo. Chico, você é otimista a respeito do fim do bolsonarismo e mais difícil de a gente, enfim, encerrar a questão militar? Eu sou mais pessimista de resolver a questão militar, né, dada a tradição brasileira, do que termos de novo o bolsonarismo no poder. Mas eu sou muito realista em imaginar que o bolsonarismo é um fenômeno que veio para ficar. Acho que nesse patamar tão alto que ele está, que não é razoável, né, ele veio para ficar, e mesmo que Bolsonaro seja tornado inelegível, preso, eu acho que não é o caso, né? Vai ser muito difícil. Teremos o bolsonarismo sem Bolsonaro.
né? Quer dizer, a gente já vê aí o general Mourão se candidatando ao posto, o Romeu Zema se candidatando ao posto, né? Quer dizer, foi descoberta uma fórmula, né? Quem é a pessoa, quem é o homem para o papel, né? O personagem para o papel é que é a grande dúvida. Chico, Então é isso, Pedro. pois é, muito obrigado pela conversa. Eu que te agradeço. Foi bom conversar com você. Você tem um conhecimento que facilita a gente e faz com que a gente avance com as próprias coisas que a gente está pensando. Isso é muito legal. Isso é gentileza sua. Não, não, não. É verdade, é verdade. Eu tenho visto isso, é importante. Te agradeço muito.